Você irá ouvir agora uma mensagem de fé e esperança. Essa mensagem foi gravada no templo da Igreja Batista da Alameda, em Curitiba, Paraná. Uma igreja que tem resposta de Deus para a sua vida e onde os impossíveis acontecem porque crê no poder de Deus. Abra seu coração e ouça o que Deus tem para você. Mas estamos falando sobre temperamento. Hoje nós entramos na segunda parte, falando sobre o que Deus tem feito na vida da gente e o que nós temos feito com o que Deus fez na nossa vida, né? E hoje, como na semana passada, eu estou falando sobre temperamento no sentido da gente entender melhor como nós somos. Essa semana foi uma semana muito interessante, porque muitas pessoas me perguntaram muitas coisas, né, que estavam aqui na semana passada, e eu as encontrei, e eu quero falar sobre alguns questionamentos que fizeram. Então eu estou trazendo logo de início algumas questões para a gente conversar e esclarecer algumas coisas que não ficaram talvez tão claras assim na semana passada, né? Passa lá para mim. Então, nós estamos, hoje é dia 24, e nós vamos continuar na semana que vem com a última palavra sobre temperamento. Então, dia 17, 24 e 31, né? São 3 momentos que vamos falar sobre temperamento. Eu quero só relembrar, então, já que nós temos um público novo, quais eram os objetivos que nós estamos, né, falando sobre temperamento. O primeiro objetivo que nós temos em mente é identificar o temperamento que usamos e quais os pontos fortes e as armadilhas que têm nos impedido de viver uma vida saudável e plena como Deus quer e pensou para nós. Vocês viram que nós estamos amarrados numa série de coisas que acabamos desenvolvendo ao longo da nossa vida errado, né? E que nos impede de viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós. O segundo objetivo é compreender como o temperamento, que é a essência nossa, mais a nossa história de vida, que é a influência que nós recebemos, afetam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. E o nosso relacionamento conosco, com as pessoas, né, de um modo geral, com os outros, e o nosso relacionamento com Deus. Então, essas coisas afetam, olhe bem, hein, o nosso temperamento, mas a nossa história de vida afeta o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir e os nossos relacionamentos. E, em terceiro lugar, reconhecer o que precisa ser desenvolvido em nós para que as nossas vontades e atitudes reflitam o fruto do Espírito Santo. Na semana passada eu dizia, às vezes, nós somos luz que cega, sal com tanto destempero que, quando chega em algum lugar, é terrível, né? A gente já pede logo um copo de água, né? Porque chegou aquele moço salgado, né? Então, quantas vezes nós estamos usando mal aquilo que Deus nos dá. E o fruto do Espírito, que vocês sabem que Deus espera que nós tenhamos atitudes, comportamentos que reflitam o Espírito Santo dentro de nós. E o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, não é? É misericórdia, é paciência, é domínio próprio. E a gente se faz logo uma pergunta, como é quando eu chego em algum lugar? Como é que eu tenho sido vista? Como é que você tem sido falado
chegou aquele homem maravilhoso para estar com a gente. Chegou aquele homem que é uma bênção, aquela mulher que é uma bênção. Ou quando você chega, alguém já perguntou como é que você passou lá no portão. Né? E aí, deu bom dia? Como é que ele está? Né? A cara dele tá. Ai, meu Deus, logo hoje que eu ia pedir um salário mais alto. Né? Então, será que é assim que nós levamos para fora, né, aquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração? Então, nós estamos aqui para essas três coisas, né? Para que a gente esteja identificando, compreendendo e reconhecendo em nós como nós somos. Semana passada, então, eu trouxe essa imagem para a gente falar que temperamento, e eu não vou entrar nos conceitos, mas que temperamento nós poderíamos associar a tempero, né? Então, o temperamento é hereditário e nós somos temperados para nos relacionarmos com o mundo externo. Então, como eu ajo, como eu penso, como eu sou, isto tem a ver com o meu temperamento. E todos nós somos diferentes porque o tempero não é igual. Ok? Então, temperamento é algo que nós trazemos e que faz com que a gente se relacione com as pessoas, com as coisas, com as situações de modo diferente, né? Pode passar. Eu também, semana passada, falei que no temperamento nós poderíamos associar como um café com açúcar. Eu gosto muito de usar essa imagem, né, do café com açúcar, porque ela retrata bem, principalmente quando a gente coloca demais. Né? E que a gente usa esse tempero para temperar o nosso café e que muitas vezes usamos açúcar demais e estragamos o nosso café. E que no dia a dia, na nossa vida, nós também fazemos isso. Usamos uma característica do nosso temperamento inadequadamente, isso é, demais, e estragamos os nossos relacionamentos. Então, imaginem vocês, né, aquele tempero no irado, né, um homem que tem força, que tem energia suficiente para ir em frente, mas coloca demais. Fica insuportável, né? Então, ele usou demais e acabou se tornando um irado. Então, na nossa reflexão, nós precisamos entender como nós estamos usando esse tempero para os nossos relacionamentos, ok? Vamos lá. E caímos, então, na semana passada, em 4 temperamentos. Esse estudo eu mostrei, que é um estudo muito antigo, né? Pessoas já estudavam o humor antes de Cristo e que vem sendo reescrito, né? E muitas teorias hoje, o David Kirsten é o papa de temperamentos, ele já está em 16 temperamentos, e o Tim LaHaye, que nós estamos nos baseando hoje, né? Esse estudo, ele já está em 12 temperamentos, que é a combinação deles, que eu vou falar hoje aqui. Mas nós falávamos na semana passada sobre 4 temperamentos: sanguíneos, coléricos, o grupo de melancólicos e de fleumáticos. Lembraram? Ok? Todo mundo antenado, e quem não veio, recapitulou, pegou tudo. Passa para mim. Eu quero falar que temperamento, então, você já nasceu com o seu, temperamento é hereditário, nós trazemos, e ele traz dentro de nós a coloração, né, da nossa vida. Também, pode passar mais um, que as pessoas são diferentes.
Afirmar que alguém tem 100% das características de um temperamento não é certo. E somos uma combinação deles, com predominância de características de um ou dois tipos de temperamento. E é aí que eu quero parar. Quando eu estou dizendo que nós não somos 100%, nenhum deles, eu estou dizendo que quando eu falo sobre as características de um sanguíneo, por exemplo, que algumas pessoas, me identifiquei. Colérico, eu me identifiquei. Melancólico, eu me identifiquei. Fleumático, eu me identifiquei. Nós não somos puros. Ok? Nós não somos única e exclusivamente um temperamento, senão nós seríamos 4 seres humanos apenas, né? Nós somos a conjugação de 2 temperamentos pelo menos, e o percentual que eu uso daquele temperamento, daquelas características, são diferentes. Só um ser teve os 4 temperamentos em equilíbrio. Quem foi? Jesus Cristo. Né? Não tinha nada, eu não estou falando ainda das fraquezas, daquilo que são características fortes e que eu transformei em fraqueza. Não, ainda não, eu estou falando apenas das características do temperamento. Então, sanguíneo tem características, colérico tem características, melancólico e fleumático. Nós não somos puros, ok? Então, isso eu queria, essa foi uma das perguntas que foi feita para mim depois, e assim, eu quero esclarecer bastante, porque nós não temos equilíbrio nos 4 temperamentos para dizer que, olha, somos 25, 25, 25 e 25%. Só Jesus Cristo. Nós não temos isso. Nós somos, então, recheados de características daquele temperamento. E mais, quando nós usamos inadequadamente aquelas características, ainda assim, as fraquezas do meu temperamento é diferente daquele que tem o mesmo temperamento que eu. Por quê? Porque nós passamos por uma transformação, nós precisamos, né, ao longo da caminhada, amadurecimento, me faz ficar diferente, usando adequadamente aquela característica, não é verdade? A minha relação com Deus e a atuação do Espírito Santo na minha vida também vai me amadurecer. Então, nós somos diferentes em qualquer ponto. Então, eu posso ser do mesmo temperamento de uma outra pessoa, mas usar já adequadamente, né? Por quê? Porque já passei por um processo de cura interior, já passei por um processo de amadurecimento, e aí eu já uso diferente as minhas características, tá? Espero que eu tenha, então, respondido ao que foi me perguntado. Não existe temperamento bom e temperamento ruim. A forma como você usa o seu temperamento é que o distingue e te faz ser o que é. Então, não existe temperamento, dizendo, mas o do lado de cá é melhor do que o do lado de lá. Não. Não é. Agora, como é que eu, na prática do dia a dia, eu estou usando o meu temperamento? Com imaturidade, qualquer um que vai ser, que eu tiver, vai ser ruim, né? Porque as minhas relações serão muito truncadas em qualquer um dos temperamentos. O outro aspecto é que não mudamos de temperamento ao longo da nossa vida, mudamos o temperamento ao longo da vida. Então, nós mudamos, amadurecemos dentro do nosso temperamento, ok? Então, temos lá Paulo, que é um exemplo bem legal para a gente levantar, né, da Bíblia. Paulo nasceu colérico e morreu colérico, mas só que morreu colérico, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Um novo homem, né?
não com outro temperamento, mas transformado naquele temperamento dele. E ele foi uma bênção, né? Então, Paulo, Pedro, todos aqueles que nós vamos citar ainda hoje. E, por último, o autoconhecimento é a chave para a libertação interior. Eu acho que faltou um ali. Aperta uma... Os nossos excessos nem sempre estão no temperamento que é predominante em nós. Isso aí. Foi uma outra pergunta que fizeram para mim. Eu posso ser uma pessoa fleumática e quando eu uso as minhas características inadequadas, sabe para onde eu pulo? Eu posso ser fleumático e ser colérico. Zenilda, deu para entender? Sabe por quê? Porque eu posso... Imagina aquele homem, né, que é uma maravilha, aquele homem sério, maravilhoso, aquele fleumático que eu descrevi para vocês semana passada, né? Todo sem... Um lorde inglês tomando chá das 5, né? Faça sol, faça chuva, 5 horas, então temos que tomar um café, né? Um café não, chá. Gostou, né, Mário Rio, né? Então, aquele homem que é assim, de repente, num conflito, ele se torna um homem irado. Onde está isso dentro dele? Onde está isso dentro dele? A gente diz, não é esse moço, não é esse que trabalha comigo. Já aconteceu isso com vocês? De vocês olharem uma outra pessoa. Por quê? Porque N motivos, mas vou dar alguns para vocês. Na caminhada de vida dessa pessoa fleumática, essa pessoa teve uma mãe colérica, cujo ensino passado foi todo dentro de de características de ira, de descontrole. O que essa pessoa aprendeu? Estas características coléricas. E nós copiamos coisas dos nossos relacionamentos com os nossos pais. Não adianta você querer dizer: eu sou um ser único, não tenho nada a ver com papai nem com a mamãe. Engano seu. Você tem tudo a ver com o seu pai e com a sua mãe. E quando dizem para você, você é a cara da sua mãe, ele não está falando da cara, não. Está falando das suas atitudes. Você diz: eu jamais aquilo tudo, eu não quero ser assim. Sabe o que você faz no dia a dia? É assim. Ó, que raiva. Não é? A gente não quer ser. Mas está no na nossa mente, está impregnado daquilo que nós vimos todos os dias na nossa casa. E sem querer, a gente exterioriza num momento de conflito exatamente aquilo que eu afirmava: jamais serei desta forma. Vou fazer tudo diferente com os meus filhos, né? Bonito isso, né? Sabe o que você faz? Exatamente igual. Quando você... Aí você diz: mas Zenilda, estou crucificada com isso? Não, graças a Deus que não. Porque quando você chega na sua vida adulta, se você quiser fazer escolhas daquilo que você quer ou não levar para o relacionamento com os seus filhos e com as pessoas, você faz essa escolha. Mas precisa muito amadurecimento, muita disposição, muito passo a passo para a gente mudar. Por isso, gente, que mudança, ela é dolorida. Ninguém aprende, às vezes eu falo assim, olha, ninguém aprende em festa. Ai, fui numa festa, saí de lá tão reflexiva. Saiu nada. Agora, no enterro, a gente aprende, não aprende? Enterro, a gente vai para casa dizendo: meu Deus, eu trabalhando desse jeito que eu estou. Olha, esse meu amigo da minha idade,
olha o que ele fez. A gente não sai assim? Então, porque na festa, é alegria. Agora, nós podemos, então, fazer essas escolhas de mudança, e não é fácil, mas só nós podemos fazer escolher fazer isso. E quando você faz, você amadurece. Outro exemplo que eu tenho dado é que a gente não percebe o nosso desgaste. Nós não percebemos, por exemplo, que nós estamos ficando velhos, né? Mesmo tendo esse rostinho lindo e maravilhoso que eu tenho, mas eu tenho 58 anos. Estou perto de ser sexagenária, né? Como eu disse no meu testemunho, estou mais para genária do que para sexy, né? Mas estou caminhando, né? Estou caminhando. O que acontece? Quando a gente chega num momento da vida da gente que nós estamos, por exemplo, com um baita de um problema de coluna, você já está todo torto, né? O que aconteceu? Vamos recapitular. Lá atrás, o meu pé, que deveria ter usado, sei lá, uma botinha, quando era criança, não usou. E aí um dia, esse meu pé, eu comecei a pisar de lado. Pisei de lado, o que aconteceu? Doeu o joelho. Quando doeu o joelho, eu quis aliviar essa perna aqui, então andava mais com essa daqui. Quando eu andava mais com essa daqui, né, forçando mais essa daqui, eu forcei aqui a minha lombar. Aqui é a lombar, né? É. Quando eu forcei mais a lombar, eu para endireitar essa dor que eu sentia aqui, eu fiz assim com o meu corpo. E aí eu já estou andando assim, ó, né? Isto aconteceu de um dia para o outro? Não, só se eu tive uma crise, né, de coluna e né, aquela coisa do velho, né? E fiquei. Não. Essa desorganização, ela vai acontecendo aos poucos. Assim também é a nossa desorganização emocional. Aí um dia, alguém diz, minha querida, você está insuportável, procure um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, alguma coisa assim. Aí você vai lá, olha, o que aconteceu na minha vida? Então, eu vou sair daqui e amanhã estou bem. Olha, se tiver uma coisa assim, seria maravilhoso. Agora, querida, vamos para a mesa desentortar o teu pé, né? Primeira aula, primeiro atendimento. Até você colocar essa coluna no lugar, vamos levar anos, né? Quer dizer, eu acumulei 58 anos de neurose e eu quero, de um dia para o outro, terminar com todos os meus problemas. É assim? Não é. Entendem? Por que nós precisamos estar diariamente olhando e fascinando a nossa vida? Porque nós acumulamos sujeiras sem perceber. Sem perceber. Nós sugamos coisas do meio onde nós vivemos sem perceber. Por isso que estamos a cara da mamãe, a cara do papai, a cara do vovô, a cara da vovó, e a gente diz que não, e o outro diz que sim, e a gente diz que não, e está mesmo. Então, precisamos ter cuidado, porque os nossos excessos nem sempre estão no temperamento que é predominante em nós. Mas você fez todo um teste comigo, eu sou, melancólica. Mas na minha atuação do dia a dia, eu sou sanguínea. Olha que coisa estranha. Então, nós recebemos a influência dos dois temperamentos, ok?
Sanguíneos, coléricos, fleumáticos e melancólicos. Hoje eu vou só passar um pouco sobre algumas características para a gente, pessoas que não vieram, entender do que nós estamos falando. Então vamos lá, fleumáticos, só para a gente lembrar. Fleumáticos são pessoas diplomáticas, pacíficas, dóceis, controladas, são mediadores, são bons ouvintes, equilibrados, calmos, quietos, tranquilos, bem-humorados. São aquelas pessoas que têm o Lorde, que o Mário falou, são aquelas pessoas que você pode levar em qualquer lugar, né? Você pode levar no enterro, no batizado, eles estão sempre impecáveis, né? São pessoas mais controladas, são pessoas que evitam muito o conflito, né? O conflito está aqui, ele já está saindo para vir para cá. Aí, se o conflito veio para cá, ele já está saindo, vai para lá. Eles nunca estão dentro de conflitos, eles evitam impactos na vida deles. E são zelosos por isso, né? Mas tem o lado da fraqueza. Quais são as fraquezas que o fleumático tem? Então, está lá. Primeira coisa, que são indecisos, não tomam uma decisão, né? Porque se eles decidem, o que acontece? Eles mostram as suas preferências e eles evitam mostrar sentimentos. Então, são indecisos, hesitantes, procrastinadores. Fleumático sempre pensa assim: se eu posso fazer amanhã, por que eu vou fazer hoje? Não é? Se eu posso falar com essa pessoa amanhã, para que eu vou? E se não der certo? E se tiver uma encrenca? E se gerar um conflito? Eu não estou preparado. Nunca ele está preparado. Aliás, fleumático, ele fica mesmo preparado só o dia que morre. Porque aí... E outra coisa, eu falei do ano passado que fleumático, ele morre de mal súbito. Demora uma semana. Mas, aproximadamente, alguns demoram um pouco mais, né? Porque tanta lentidão que é, né? Então, não é assim. Então, procrastinador, temerosos, medrosos, apáticos, desinteressados, lentos, inexpressivos e desinteressados de novo, né? Não, mudei lá. Inexpressivos, vagarosos. Então, gente, quando a gente olha para o lado de cá, todos os temperamentos têm forças, né, que podem virar fraquezas. Lembra do açúcar, né? Quer dizer, nós transformamos forças em armas contra a gente mesmo, em fraquezas. Precisamos tomar decisão de trabalhar exatamente as nossas fraquezas para que a gente fique, né, com o controle, fiquemos mais perto daquilo que Deus, como Deus nos fez. Melancólicos. Melancólicos são analíticos. Pensa e depois age. Fleumático pensa e fica pensando. Toda a vida. Pensa, mas quem sabe eu deixei de pensar mais alguma coisa. Melancólico, não. Melancólico, ele é analítico. Essa característica do melancólico eu acho esplêndida, gente, porque nenhum outro temperamento tem isto tão aguçado quanto o melancólico tem. Então, ele é analítico, ele analisa, ele é organizado, ele é sensível, é profundo. São pessoas persistentes, são pessoas idealistas, são pessoas minuciosas, talentosas, habilidosas, leais, ordeiras, fiéis e abnegados.
que acontece no exagero, né, do açúcar aí do melancólico? Esta característica de ser uma pessoa analítica se torna automaticamente crítico. E a primeira disfunção do melancólico é ser crítico. Então, ele não consegue entrar num ambiente sem criticar, ele não consegue relacionar-se com uma pessoa sem criticar, né? Por quê? Porque a capacidade analítica dele foi usada inadequadamente. Uma coisa boa que se tornou em arma para ele. Então, ele é crítico, ele é também perfeccionista. Ele não é minucioso, metódico. O perfeccionismo é a distorção, né, de ser organizado, minucioso. O perfeccionismo nos prende e não solta a gente. Então, se você é perfeccionista, você está doente de organização. Ele é pessimista, rancoroso, difícil de dar perdão, de virar a página, de ir para uma outra história. Por quê? Porque o melancólico, ele tem sempre um espelhinho lateral preso aqui na cintura dele e que é aqui do lado, assim. Só que o espelhinho não é desse tamanho. É aquele espelho côncavo que aumenta. Então, ele olha para trás sempre e dá uma proporção às coisas que elas não existiram. Então, é mesmo? É mesmo. Então, um melancólico, ele está sempre olhando para trás. Sempre. Primeira correção, né, dessa visão do melancólico é fazer com que ele olhe para frente. E, no mínimo, olhe para o presente. E deixe o passado. No passado, nós não voltamos mais. É impossível a gente corrigir coisas que nós queríamos corrigir. Quando eu olho para o passado, eu trago todo o sentimento do passado. Por isso que eu fico preso ao rancor, à mágoa e à falta de perdão. Então, esse espelhinho, você precisa dar um tiro nele, quebra ele, tira ele da sua vida, né? Vingativo, isolado, impopular, teórico e pouco prático, né? Ele é prolixo e mal-humorado. O que acontece com essa característica da prolixidade? Sempre que nós somos muito profundos, a teoria se torna mais importante. O conhecimento se torna mais importante. O estudo se torna mais importante. Então, eu dou mais valor ao conhecimento do que a minha relação com as outras pessoas. E eu faço o seguinte, começo a conversar, é muito superficial, nem pensar. Tira essa pessoa da minha frente. Assim que o melancólico faz. Né? Então, ele começa a olhar, né, a temperar de acordo com a profundidade do outro, o conhecimento do outro. Se o outro tem conhecimento, eu respeito. Se ele não tem conhecimento, eu não respeito. E pode sair da minha frente. Entenderam isso? O teórico ali também acaba se tornando, acontecendo, por quê? Porque quando eu dou profundidade, eu aumento a minha expansão do conhecimento. Então, eu vou explicar que
eu trouxe uma folha de anotações. Então, eu começo, olha, então, mas de manhã, quando eu levantei hoje, e aí eu começo a explicar para chegar na folha. Não há cidadão que resista. Não é? A gente devaneia, passa, ai meu Deus, assim, supermercado que eu tenho que ir, então vai falando, e o melancólico vai falando, quando ele chega na folha a gente volta. Ah, sim, aquela folha, você ia explicar. Então, melancólico, cuidado para você não se tornar tão prolixo que você afasta as pessoas. E é o teu conhecimento, a tua profundidade é que dá essa prolixidade toda. Ok? Então, tira a objetividade, porque tanta informação que o foco central você não entra. Ok? Mal-humorado, a gente sabe que este é um temperamento que o melancólico, ele vai acordar, por exemplo, são pessoas que gostam sempre de dormir muito tarde. Se você olha o seu bebezinho em casa, começa pelo bebezinho a gente entender o temperamento, né? Porque eu disse para vocês na semana passada que o bebê já traz o seu temperamento. Se a gente já traz um temperamento, a gente só olhar, né? Aquele bebê que custa dormir à noite. Ele não entra em sono. E ele vai, e ele briga com o sono, e ele briga, porque ele quer dormir meia-noite, mas ele é bebê. Quando cresce, o melancólico, ele tem muita dificuldade em dormir cedo, acordar cedo. Não é a praia dele. Ele gosta de dormir bem tarde e acordar bem tarde. E, aliás, é melhor que ele acorde tarde mesmo, porque se ele acordar cedo, ele só vai acordar meio-dia. Então, ele só vai ficar bem ao meio-dia. Então, é melhor que ele acorde mais tarde um pouco, né? Vamos lá. Coléricos. Autoconfiantes, competitivos, sinceros, obstinados, ousados, independentes, líderes, produtivo, firme, impulsionado pelo alvo e decidido. Isso é que nós mostramos na semana passada. São pessoas que têm um temperamento mais extrovertido, são pessoas que têm mais energia, são fortes, né? E não é a estatura, né? Pode ser pequenininha, assim, tipo a Mildred, né? E ser um avião de colérico, né? Então, são pessoas que têm força para suportar a vida, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Nas suas fraquezas, o que o colérico transforma essas forças em fraquezas como? Sendo, ao invés de manter controle, ele quer manter domínio sobre coisas e sobre pessoas, sobre situações. Tudo tem que ser na minha mão e rédea curta. Ok? Domínio. São pessoas iracundas, como a Bíblia fala, né? E pede, como é que é? Diz até para a gente, em Provérbios, que a gente deve se afastar dessas pessoas iradas, né? São irados, cruel, frio e insensível. Porque tem uma pontaria com alfinete na ponta, né? Quando eles falam, eles vão lá na nossa feridinha e fazem assim, tchum, e não sentem nada. Absolutamente nada, porque não foi na dele. Então, está tudo bem para ele, né? E nem consegue entender por que você chora. Porque eles não têm muito coração para o choro, né? Então, são cruéis, intolerantes, impacientes, explosivos, vaidosos, prepotentes, autossuficiente e, muitas vezes, tem uma falta de tato, mais ou menos como um elefante numa loja de cristais. Mais ou menos assim, né? Essa delícia, né?
E, por último, os sanguíneos. Sanguíneos, gente, nós falamos, então, que eram pessoas mais falantes, comunicativos, sociáveis, crédulos, brincalhões, abertos, otimistas, simpáticos, afáveis e entusiastas. Mas que também tinham fraquezas, né, que estavam relacionadas com o quê? Ser impulsivo, falam demais, serem permissivos, exagerados, não detalhistas. Lembra que eu dei um exemplo do sanguíneo na contabilidade? Lembram disso, né? Não detalhista, indisciplinados, improdutivos, bagunceiros, esquecidos e tem muitas vezes brincadeiras em excesso. Então, esses eram os 4 temperamentos que nós apresentamos na semana passada. Vamos andar um pouco mais. Quando o Tim LaHaye fala sobre os 12 temperamentos, que ele diz assim, nós não somos puros, né, em nenhum deles. Por quê? Nós temos uma combinação de 2 temperamentos. Então, eu posso ser colérica e sanguínea. Está lá o primeiro, né? Aliás, vou começar pelo sanguíneo. Sanguíneo, colérico. O sanguíneo também pode ser sanguíneo, melancólico. Pode ser sanguíneo, fleumático e assim sucessivamente. Isto que dá aquela discrepância quando nós não somos puros. E a gente, às vezes, fica assustado quando a gente diz assim, aquela pessoa é melancólica. Mas o que é melancólico? O que, né? A profissão dela pode fazer com que ela tenha uma tendência mais usar as características do melancólico. E nas relações sociais, ela ser sanguínea. Pode. Ok? Então, passa só mais uma que eu quero dizer para vocês, que quando a gente está falando de alguns personagens bíblicos, como eu dito aqui, né, sobre Paulo, sobre Pedro, Moisés, né, aí a gente precisa entender que eles também não estão em apenas com um temperamento. Então, quando a gente pega Moisés ali, né, que a semana passada eu disse, imaginem vocês, Paulo caminhando com aquele povo 40 anos, né? Lembram? Olha que maravilha que ia ser, né? Quantos iam chegar, né? Quantos iam chegar? Vivos? Quantos? Ele? Né? Ia dizer assim, na caminhada ele ia dizendo, Senhor, já fiz um servicinho hoje para o Senhor, porque esse povo, Senhor, está demais. Mas o que é lá, Moisés era melancólico, mas para caminhar com aquele povo, ele também tinha um lado de características de liderança, porque senão Moisés ia empacar. Quando ele vai para o alto, que Deus chama, né? E que ele fica 3 dias esperando o Senhor, não é isso? 3 dias, imagine Pedro, 3 dias esperando. Senhor, olha, é o seguinte, eu vou descer um pouquinho, porque como o Senhor está demorando, o povo está me esperando, e assim, quando o Senhor vier, faz, dá um assovio, eu subo. Né? Porque Pedro não ia ter a paciência de Moisés. Moisés, quando sobe o monte, ele sobe como melancólico, eu não tenho a menor dúvida. Só um melancólico pode ter esta profundidade de relacionamento com Deus, de espera, de confiança. Não é verdade? Então, nós podemos enxergar, né? A gente que estuda a Bíblia pode enxergar os personagens bíblicos não dentro de um temperamento apenas, mas dentro de 2 e às vezes até 3, dependendo de como é o desenrolar dele, né? Vamos lá, vamos para frente. Neste ponto, eu quero que vocês entendam uma coisa. Hoje eu quero que vocês saiam daqui entendendo isto.
Quando nós falamos que nós lidamos com as situações de uma certa forma, eu quero chamar a atenção sobre 2 aspectos que nós temos dentro de nós. Um se chama energia. A energia para a gente fazer alguma coisa. Lá eu coloquei um conceito que energia é a força de uma pessoa para viver e para suportar, principalmente situações pesadas. Existem pessoas que ficam doentes e saem da doença com um testemunho a ser dado, não é isso? Existem pessoas que, ao receber o diagnóstico do médico, elas já morreram ali no consultório mesmo, não é? Então, é isto que eu estou dizendo da capacidade que nós temos de suportar coisas que não são tão boas assim. Esta é a nossa energia, essa força. Mas temos uma outra variável que se chama excitabilidade. A excitabilidade é a nossa capacidade de reagir. E eu vou relembrar a vocês, quando eu dei o exemplo do sanguíneo, que o sanguíneo ele é tão irrequieto que ele precisa passar de um brinquedinho para o outro para ele ficar contente, né? Crianças sanguíneas, elas brincam um pouquinho com esse brinquedinho aqui, já não quer mais. Brinca aqui, já não quer mais. Brinca aqui. E ele, na vida adulta, continua a mesma coisa. Por isso que sanguíneos, por exemplo, eles se cansam. Eles estão sempre pegando tanta coisa. E eles trabalham até irem para o hospital. Estão doentes que eles ficam. Já viu gente assim? Trabalha. Por quê? Porque é muito gratificante para ele. Só que a combinação dessas 2 coisas, né, da excitabilidade e da nossa energia, vai nos dar a ideia de por que nós temos as características que nós acabamos de ver em cada temperamento. Então, vamos colocar lá. Olhe bem, sanguíneos têm uma energia baixa. Fica logo cansado. Está sempre cansado o sanguíneo. Sempre. Se vocês perceberem direitinho, o sanguíneo está sempre cansado. E ele tem uma excitabilidade, quer dizer, uma capacidade de reagir muito alta. Então, ele vira a página rapidinho. Ele é fácil de acreditar nas pessoas, ele é fácil de dar perdão, libera perdão rapidinho. Ele é fácil de, às vezes está muito mal-humorado, porque ele é explosivo também, mas pronto, acabou, passou. Sanguíneo é assim, né? Passou. Por quê? Porque a excitabilidade dele é alta, ele já está em outro assunto. Ele já está fazendo outra coisa, nem lembrava mais. É interessante que o sanguíneo, quando se casa, por exemplo, com o melancólico, como ele demora um pouco mais, aí ele chega em casa, mas o que você tem, minha filha? Não é possível. Não é possível que ele não compreenda que na semana passada ele fez isso comigo. Ela ainda está, entende? Plugada na briga da semana passada. E o sanguíneo, não é que ele faz isso só para dar um futucãozinho, não. Ele diz, eu não compreendo mesmo. Gente, eu atendo casais, né? Vocês sabem. É impressionante. Um dia desse, um casal que eu estou atendendo, o marido mandou um torpedo para a mulher. Fique com seus olhos abertos. Ela chegou com aquele torpedo. Zenilda, olha isso. Não, sem brincadeira, Zenilda, esse homem quer me enlouquecer. Eu digo, mas por quê? Olha! Eu digo, ele deve estar falando alguma coisa para você, né? Aí, 2 semanas seguintes, nós fizemos uma sessão que veio o casal.
E aí ele começou a compreender que ela não compreendia mesmo, porque ele achava que era jogo dela. Não é possível. Ela sabe muito bem do que eu estou falando. Não sabe. E ela não sabe. Sabe por quê? Ela está em outra estação. Já saiu daquilo. Entende? Já virou a página. Quando dormiu, pronto. Foi embora. Nem tomou Doril. Foi embora. Isto é alta excitabilidade. Vamos pegar coléricos. Coléricos têm energia alta e excitabilidade alta. Sabe quando que ele vai ficar cansado? O colérico não fica cansado, porque vem uma luta e ele diz, já pode mandar outra. Pode mandar outra. E agora? O que eu vou fazer? E por que você está aí assim desmaiado? Por isso que ele mata a equipe. Lembram disso? Porque ele não perde a força. Meu Deus do céu, ele não perde a força, em hipótese nenhuma. As pessoas, imaginem vocês, aqueles pobrezinhos, quem é o primeiro a cair, vocês vão ver, né? Daqui a pouco, mais 2, vocês já vão saber que ele cai primeiro, né? Por quê? Porque não tem força para acompanhar um colérico. Gente, vamos combinar. Para acompanhar colérico, tem que ter o quê? Duracell. Exatamente. Olha, os bonequinhos já estão assim, ele ainda está. Duracell. Esses também demoram. Só que é fulminante a morte deles. Sabe por quê? A ira. A gente vai, olha, foi promovido. Já foi promovido. Né? Às vezes a gente, olha, gente, isso não pode, hein? Isso não pode. Você não pode orar pelo seu chefe, pedindo a Deus que promova ele. Aquela outra promoção. Não é aquela, Senhor, promove para eu ir para o lugar dele. Não. Aquela outra promoção não pode. Bem, então, colérico, alta energia e alta excitabilidade. Melancólicos. Melancólicos têm energia alta e excitabilidade baixa. O que significa isso? Que passar, então, de um assunto para o outro é demorado. Por isso que eu estava falando... tem uma água aí, gente? Tem? Não? Por isso que eu estava falando... Obrigada, Joali. Que o retrovisor empaca ele. Como ele fica com a coisa do passado, ele fica toda a vida lá, e vai. Ele não passa de assunto para assunto. Ele se liga numa pessoa, e aí nunca mais eu vou deixar essa pessoa. Obrigada. Nunca mais. O assunto dele sempre vai ser o mesmo. Olha, em 1936, quando ela me deixou. Então, energia alta, excitabilidade baixa. E os fleumáticos? Tem energia baixa, excitabilidade baixa. Gente, quer dar um presente para fleumático? Vão ao Nordeste, compram uma rede linda, bem gostosa, daquela da gente se balangar. Dá para ele vai gostar. Entenderam por que a gente está brincando, né? Mas porque numa hora dessa a gente tem que pelo menos manter vocês acordados. Mas olha só, quando a gente faz a imprudência de dizer que a gente quer... Você, faz logo. Eu dei o exemplo, gente, real dessas coisas que acontecem em casa de fleumático, né? Que é aquela mulher que diz, olha a torneira lá de casa, ela está pingando, Zenilda, ela está pingando, já gastamos uma coisa de água, e eu já falei para ele, muda a torneira, muda a borrachinha, ele não toma providência.
Gente, é o seguinte, ele não tem a energia suficiente. É melhor você chamar um encanador, facilitar a vida dele e... Só que ele é pão duro, não vai querer pagar também, né? Então, temos mais um problema a ser administrado. Entenderam que ele tem a tendência a colocar para frente. Para que esse corinho, se amanhã eu vou passar lá não sei onde, eu compro o corinho. Amanhã não passou. Mas olha, não passei, mas no mês que vem eu passo. E o negócio fica tuque, né? Então, energia baixa, excitabilidade baixa, vai dar isto daí. Vamos dar uma passadinha só? Principais profissões. Pode botar as 4. Eu só quero trazer por quê? Porque quando a gente começa a entender isto, essa excitabilidade, essa energia, as características, não escolhemos as nossas profissões por acaso, né? Onde estão os sanguíneos? São atores, vendedores, oradores, preletores, líderes, professores, organizadores de eventos. Lá estão eles, né? Área comercial, vendedores de carro, né? Onde estão os coléricos? Diretores de empresa, generais, né? Exército está cheio, Marinha está cheia, né, pastor Henrique? A aeronáutica com o lobo, olha lá, né? Está cheio também a aeronáutica. Generais, produtores, construtores, líderes, políticos, são pessoas que têm características para estar nessas funções. Quando a gente olha os melancólicos, são artistas, são pintores, né? De um modo geral, compositores, músicos, inventores, filósofos, pesquisadores, os teóricos, são todos que têm o quê? Profundidade, são pessoas mais sensíveis, que têm capacidade para fazer isso. Imaginem vocês, um colérico lá na pesquisa. Agora tem que repetir de novo esse evento, mas tem que repetir novamente. Bem, a bancada já estava quebrada, né? Ele teve um acesso de ira, por quê? Porque ele teve que repetir o negócio, era para repetir 450 vezes, e ele teve que repetir 15, quebrou a bancada de nervoso, né? Então não pode. Fleumáticos, onde eles estão? Eles são diplomatas, são administradores, são professores, são médicos, são cientistas, escritores e etc., editores, né? Então, a profissão também tem a ver com o que nós somos, com o nosso temperamento, aliás. A nossa profissão tem a ver. Passa mais um. Eu deixei uma pergunta no ar na semana passada, vocês lembram? Lembram, não? Lembra? Quem lembra? Outras pessoas, isso aí também. E aí eu fiz uma pergunta assim no final. Venham na semana que vem, por que você casou com esta pessoa abençoada que está do seu lado? Olha aí, bênçãos, né? Nós vamos compreender agora. Gente, nada de briga essa noite, hein? Por favor. Então, ela já sabe por que ela casou contigo. Porque você é uma bênção. Olhe bem. Nós temos ali algumas setinhas e vamos acompanhar aqui. As setinhas brancas diz o seguinte, que estão em oposição, né, no temperamento, os sanguíneos com melancólicos e fleumáticos com coléricos. Aí, primeira coisa, meu Deus, eu sou melancólico e casei com uma sanguínea. Pastor Henrique. Não é assim, gente. Porque
estas combinações, né? Nós não estamos falando de horóscopo, nós estamos falando que Deus, né, nos deu algumas características e nos fez atrair, né, características nas outras pessoas e pode também transformar a nossa vida e o nosso casamento. Mas olhe bem, por que ali, vamos pensar, só para a gente ver a lógica, sanguíneos com melancólicos. Sanguíneos são pessoas alegres, extrovertidas, gostam de falar até dizer chega. Melancólicos são pessoas mais introspectivas, mal-humoradas, né? E são mais para dentro, são mais introvertidos. Ali está dizendo isso só. Que são o quê? Opostos, tá? Colérico com fleumático. Lembram da energia? Colérico tem uma energia para fazer acontecer as coisas e o que o fleumático não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Um colérico mata o fleumático assim, 5 minutos. 5 minutos, né? É isso que esse quadro está falando. Quando nós olhamos as setinhas assim, reforço mútuo. Um sanguíneo com um colérico, eles se reforçam. Por quê? É nitroglicerina com fósforo. Certo? É um perigo. Né? Quando eles se casam, inclusive, é perigoso. Quebram a casa. Fleumático com melancólico também é reforço mútuo. Ambos são introspectivos, são mais lentos, um por um motivo, outro por outro. Ok? Quando as setas estão ali, as amarelinhas, complementares, sanguíneos com fleumáticos, coléricos com melancólicos. O que quer dizer? Que são complementares porque um tem aquilo que o outro não tem. Então, vamos pegar ali. Fleumático, nós vimos que ele é mais lento. Sanguíneo é impulsivo. Então, complementar porque quando o sanguíneo quer não pensar e fazer, o fleumático diz, querido, que tal pensarmos um pouco mais antes de comprar isso? Claro que o sanguíneo vai para casa assim, frustrado, né? Queria logo comprar. Mas o fleumático é uma bênção na vida do sanguíneo. Então, gente, olhe bem. Enquanto nós estamos brigando, eu quero repetir uma coisa que eu falei na semana passada. Nós nos atraímos pelo que o outro é diferente. Sabe o que a gente faz? Casa com ele e quer colocar ele igual a gente. Imediatamente. Mas por que você não faz isso assim? Por que você não faz aquilo assim? Olha bem essa sua lentidão para fazer. Porra, eu faria já rápido. Você, ele não. Entenderam? Aí a gente passa esse tempo todo buscando que o outro seja igual a gente. Quando ele fica igual a gente, é espelho. Deus o livre, você é muito chato. Olha, que coisa, por que você faz dessa forma? Meu Deus do céu, o que a gente quer, né? O que a gente quer? Não é muito mais fácil quando nós somos mais maduros e entendemos que o outro complementa. Isto é a complementaridade das relações. Deus nos faz ser complemento para o outro. Então, o outro serve para isso na nossa vida. Não reclame de quem está do seu lado.
Olhe as características que essa pessoa tem e que fez um dia você se sentir atraído. E agarra nessas características que fez você se sentir atraído por ela. Essa pessoa não vai ser mudada porque você quer mudá-la. Ela tem que ser igual a mim, para eu ver coisa bonita. Não é isso, esquecem. Não é assim que Deus faz. Deus une para que a gente seja complementar. Então, não queira passar o tempo todo brigando com alguém para que alguém seja igual a você. O dia que você se olhar no espelho, sabe o que você vai fazer? Vai brigar muito com você mesmo. Ok? Entendeu? Então, vai levar para sua esposa hoje. Que maravilha que ela é para você. Ela é melancólica? Oh, que maravilha! Então, dupla perfeita, não é? Então, gente, isto é a nossa grandeza de descobrir no outro o que o outro faz na relação comigo. E não brigar eternamente porque ele tem que ser diferente. Ok? Vocês vão lembrar da energia e da excitabilidade? Então, na briga de amanhã, vocês lembram disso. E na de domingo também, né? Ok? Passa para mim. Principais armadilhas para a gente fechar essa noite. Eu vou começar só a falar isso. Nós estávamos falando de forças e fraquezas e agora eu só quero centrar esforços nas armadilhas para a gente pegar o sentido da coisa. Lembra, a armadilha é o que me prende, que o inimigo usa na nossa vida, que nós ficamos presos para que a gente não seja produtivo o suficiente, né? Então, olha, sanguíneos, impulsividade. Fala demais e o que não deve. Porque se ele falasse sempre o que deve, é uma bênção. Só que quem fala demais, fala também o que não deve. Então, sanguíneo, sexta-feira que vem você vai ver os versículos bíblicos que estão embasados para que você feche a sua boca, né? Falta de limites. Faz mais do que pode, né, até o esgotamento, entra no espaço do outro sem perceber. Entra no espaço do outro sem perceber. Permissivo, pavio curto, indisciplinado, avoado e inquieto. A sua inquietude, né, que você não consegue se concentrar, é uma grande armadilha. Não é só um excesso do seu temperamento, mas é uma armadilha que você se prende para não ser produtivo. Coléricos. Domínio e controle excessivo é a grande armadilha de colérico. Ira, né? Tirania, intolerância, ele não tolera, não aceita discordância e fica raivoso quando confrontado. Confrontar colérico e confrontar sanguíneos, eles ficam tudo biquinho. Não gosto, não gostei, não quero. Né? Cabeça dura, insiste em fazer tudo do seu jeito. A outra armadilha é a falta de empatia e compaixão, e é armadilha mesmo, fruto do espírito. Tem que fazer, tem que brotar em você compaixão pelo outro. Falta de respeito ao outro e a sua impaciência. São armadilhas que te prendem. Melancólicos. Crítica e exigência, porque nós já vimos que isso é um excesso dele. Perfeccionismo, os padrões elevados, o isolamento, a melancolia, poucos amigos, você acaba não se relacionando, você acaba não dando oportunidades para o seu crescimento, você se fecha, você quer ir para dentro da caverna.
dificuldade de aceitar diferenças individuais, o mau humor, o pessimismo, o rancor, o ressentimento e a vingança, a falta de perdão é uma armadilha que você fica na mão do inimigo. A profundidade excessiva, melancólicos e fleumáticos, frieza, o medo de demonstrar os seus sentimentos. Então você veste de uma capa, de uma máscara e você fica interagindo e não quer o quê? Decepcionar as pessoas para que todos pensem que você é daquela forma. O medo de errar e receber críticas, a lentidão, né? A apatia, o egoísmo, ser irresoluto, quer dizer, não estabelecer alvos e preocupação, sempre se sente inseguro e ansioso. Hoje eu vou parar por aí, mas eu penso que vocês têm uma pergunta assim: Zenilda, eu sou melancólico, porém, eu não me vejo aqui nessas armadilhas. Isso pode acontecer? Pode. Você é melancólico, mas as suas armadilhas estão lá no colérico, vamos supor. Ok? Por quê? Porque você, no seu temperamento do dia a dia, você é melancólico, com todas aquelas coisas que são fortes. Porém, quando nós passamos para as fraquezas, você se identifica muito mais num outro temperamento. Então, não basta a gente saber qual é o meu temperamento. Eu preciso entender onde estão as minhas armadilhas. O que eu estou dando para mole, né? O que eu estou dando mole para que o inimigo faça uma festa na minha vida? Nós vamos parar por aqui hoje, né? E na semana que vem nós vamos continuar e encerrar esse assunto e eu vou trazer outras coisas para que a gente possa refletir juntos. E eu vou chamar o Marco para a gente terminar juntos. E eu quero pedir para você, pense nessas coisas que nós falamos hoje. Não pense naquela pessoa que você o tempo todo viu. Ai, que bom, olha, minha sogra que devia estar aqui. Não é a sua sogra que tem que estar aqui, porque Deus trouxe foi você aqui. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Seria muito bom se ela estivesse aqui, mas ela não está. Portanto, o que você veio fazer aqui não é para sua sogra. Pense, queridos, não saia daqui apenas com informação o suficiente para usar na vida dos outros, mas com informações preciosas para usar na sua vida. Amém? A minha sogra tem o defeito de todos os temperamentos. Não tem não, brincadeira. Mas eu quero dizer algo para você. Queria que você considerasse uma coisa antes de você ir embora. Que tudo que você ouviu nesta noite sobre temperamento te ajudou a se conhecer melhor. E não só isso, a conhecer melhor o outro. E quem está com a esposa do lado, já cutucou, ela deve estar com dor aqui na costela. Ó, você, olha aqui você, olha aqui você. E o outro também. Mas eu estava falando com Deus, e Deus, o que eu vou falar para esse povo acerca disso? E o que Deus falou comigo é, fale para eles que é importante se conhecer, mas é mais importante se perdoar. Mesmo que não se conheça direito o temperamento que tem, é importante dizer para o outro, olha, apesar de todos os seus defeitos, de todas as suas fragilidades, eu perdoo você pelas feridas que você abriu no meu coração. Eu perdoo você pela amargura que você guardou, pelo rancor. Eu perdoo você
porque você não me compreendeu, você não me entendeu, você me rotulou, porque eu não sou igual a você. E talvez você não tenha perdoado seu pai de alguma coisa. O meu pai, ele não tinha TV com controle remoto, ele fazia assim para mim, vai, e apertava assim. Mas isso não tem nada a ver. Eu achava legal. Mas talvez você tenha ficado traumatizado com alguma coisa, eu não sei, não sou psicólogo. Mas eu sei de uma coisa, que perdão é decisão. Decide se perdoar, assim como decide se amar. E eu queria que você fosse embora daqui hoje, mas não sem liberar perdão. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse, olha, quando você vier à igreja, aqui onde você está hoje, e vier ofertar alguma coisa a mim, mas você lembrar que alguém te fez alguma coisa, deixa a tua oferta aqui no altar. E primeiro vai e reconcilia-te com teu irmão. E depois vem e me adora. Não se adora a Deus do jeito que se quer. Se adora a Deus do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o perdão. Esse assunto foi tratado de uma maneira tão leve, mas ele é tão sério. Deus te trouxe aqui essa noite para que você aprenda coisas importantes, mas Deus te trouxe aqui essa noite para que você esvazie o seu coração diante do Senhor de toda dor que pode estar aí dentro. De toda dor da incompreensão, de toda dor de uma palavra que te feriu, de toda dor de um olhar e de uma atitude que te machucou. E que talvez você nunca tenha perdoado ou nunca tenha pedido perdão por isso. Independente do seu temperamento, e eu quero pedir para você que é fleumático, em nome de Jesus, não deixe isso para amanhã. Por favor. Seja um fleumático excitado, excitabilidade, eu não sei, né? Mas não fique no banco se tem um negócio aí. Se você é melancólico, não fique cavando, pare de cavar. E fale, Jesus, eis-me aqui, cuida do meu coração. Eu quero sair daqui leve, eu quero sair daqui com Jesus. E eu quero fazer um convite, eu quero fazer uma oração junto com você. Eu quero orar junto com você, pedindo perdão a Deus e liberando perdão a Deus dos nossos relacionamentos truncados, das bobagens que falamos para os outros, da nossa omissão, do nosso orgulho que impede que a gente vá até alguém e diga, olha, me perdoe, eu te amo. Só isso. Simples assim. Você quer fazer isso? Quero convidar você a deixar o seu lugar e vamos orar juntos. Deixe o seu lugar e venha. Quero pedir que todos fiquem em pé. E se você está com seu marido e ele for fleumático, arraste-o até aqui à frente, peça ajuda a um irmão. Meu irmão, ajude a arrastá-lo. Se você é melancólico, pode vir chorando. Se você é colérico, venha irritado, mas venha. Se você é sanguíneo, venha rindo. Venha do seu jeito. Mas coloque o seu coração diante de Deus. Não deixe de falar com Deus sobre isso. É uma conversa sua com Deus. É uma conversa sua com Jesus. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Mas pastor, a pessoa mora em outro lugar. Venha mesmo assim, depois você liga para ela. Fala assim, eu descobri que eu sou, eu descobri meu temperamento, mas eu descobri uma coisa mais importante. Eu amo você. Eu preciso de você. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. E nós agradecemos ao Senhor pela ministração dessa palavra que nos ensina a nos conhecermos melhor. Senhor, muito obrigado porque nós aprendemos coisas tão importantes nessa noite.
Mas, Senhor, o Senhor disse que é tão importante também amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Senhor, nesta noite nós queremos pedir perdão às pessoas que nós machucamos. Queremos pedir perdão, Senhor, pelas bobagens que falamos. Queremos pedir perdão quando fomos instrumento de dor, de ira. Queremos pedir perdão ao Senhor quando fomos omissos, quando fomos tão orgulhosos que nós não cedemos, que nós não voltamos atrás, que a gente não retrocedeu e permaneceu numa posição dura. Queremos te pedir que o Senhor retire do nosso coração toda amargura, toda dor, toda tristeza, Senhor, todo ressentimento, tudo aquilo que nos faz ficar remoendo e sofrendo. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave e o fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, em nome de Jesus, nos dê a coragem de olharmos nos olhos das pessoas que ferimos e falarmos a ela: olha, me perdoe, eu errei, mas eu amo você. Me perdoe, eu quero acertar. E se alguém nos feriu, Senhor, rompa com todas as nossas barreiras, muros que construímos no nosso coração. E, Senhor, pegue essas pedras e transforme em pontes para que possamos alcançar pessoas e falarmos do teu amor para elas. Senhor, em nome de Jesus, que toda briga entre os casais seja interrompida e comece uma troca de amor, de carinho. Que haja mais paciência, porque o amor é paciente. Que haja mais perseverança, porque o amor tudo espera. Que haja mais força em nós, porque o amor tudo suporta. Senhor, põe o teu amor dentro do nosso coração. Transforma os nossos temperamentos, Senhor. Transforma, Senhor Jesus. Nos ajuda a ser mansos e humildes. Nos ajuda a morrer para que o Senhor viva em nós. Porque se o Senhor viver em nós, então o nosso temperamento será perfeito. Nós queremos colocar a nossa vida diante do teu altar e pedimos a nossa morte hoje, para que o Senhor viva em nós, para que tenhamos uma família verdadeiramente abençoada, curada, restaurada pelo Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez nesta noite. Leva, Senhor, todas as famílias e pessoas que estão aqui em paz e leva-os para tomar uma atitude em relação àqueles que os feriram e em relação a pessoas que nós ferimos. Nos dê essa coragem de fazer essa diferença que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você e diz assim: olha, eu vou começar com você, eu amo você. Você é uma bênção. Em nome de Jesus. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança. Você pode adquirir outras mensagens como esta através do telefone 0 operadora 41 3019 1308. Essa mensagem foi gravada no Templo da Igreja Batista da Alameda, em Curitiba, Paraná. Que Deus continue abençoando você.